A estratégia do Cuca não deu completamente certo, o Santos não fez uma grande partida, mas quem tem Neymar iluminado e quem tem Gabigol predestinado 100 vezes, menino da Vila Santista e cruel, tem meio caminho andado para a vitória. O Santos enfrentou o Maracanã na Vila pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, venceu por 2-1. Não foi um jogo de todo brilhante do Santos, mas o Santos deu um passo importante rumo às quartas de final da Copa Sul-Americana. O Cuca ele resolveu adotar uma estratégia para esse jogo, que já era uma estratégia que já vinha sendo falada desde que o Santos perdeu para o Atlético Paranaense na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Só foi a água começar a bater na bunda, só foi a diretoria do Santos, a comissão técnica do Santos e até boa parte dos torcedores entenderem a realidade do Santos nesse Campeonato Brasileiro, que começou a ser cogitada a possibilidade do Cuca mandar alguns reservas, ou o time todo reserva, para essa partida contra o Maracá. E esse assunto vinha sendo muito debatido nas redes sociais, entre os torcedores do Santos, e boa parte da torcida do Santos chegou à conclusão de que era necessário que o Cuca colocasse o time reserva nesse jogo contra o Maracá, para preservar os titulares para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o Santos tem uma sequência pesada, tem o Vasco fora de casa, tem o Mirassol dentro da Vila Belmiro, 2 confrontos diretos na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, boa parte da torcida do Santos entendia que era necessário o Cuca colocar um time reserva nessa partida contra o Maracá. Só que o Cuca ele resolveu fazer uma aposta muito alta para essa partida, resolveu mandar praticamente o time titular inteiro para esse jogo, e eu até consegui entender a premissa do Cuca ter mandado os titulares a campo, porque o jogo da volta lá no Equador vai ser um jogo difícil, um jogo pesado, a viagem é uma viagem longa, mais ou menos aí 7 a 8 horas até o Equador, depois tem mais uma, isso de avião, tá? Depois tem mais uma viagem de ônibus de 6 horas até Maracá, então seria um percurso muito pesado. E aí o Cuca ele resolve mandar os titulares a campo nessa partida, nesse primeiro jogo, para tentar fazer uma boa vantagem, para o Santos ir mais confortável para o segundo jogo e aí sim conseguir usar os reservas no segundo jogo lá no Equador. Porém, contudo, todavia, entretanto, a estratégia do Cuca, ela não deu 100% certo para mim, a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo, mas antes de mais nada, claro, peço para que você se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, deixa o seu like, dá o hype, segue o Camisa 3 nas redes sociais também, @Camisa 3 Oficial, para você ajudar o Camisa 3 a continuar levando o Santos adiante. Fechou, rapaziada? E o Cuca, dentro dessa estratégia um tanto quanto ousada que ele planejou pro Santos, para esse primeiro jogo, ele mandou a campo o Brazão, o menino na direita, e aí, na zaga, ele promoveu mudanças importantes, sacou o João Ananias e sacou o Adonis Frias, e sacou o João Ananias de maneira equivocada, na minha opinião, tá? Porque o Cuca, uns dias atrás, falou em entrevista coletiva que ele gosta muito de trabalhar com os guris. Só que no primeiro erro do João Ananias, na primeira partida ruim do João Ananias, que é novo, que vai evoluir, que tem muito a amadurecer, ele saca o menino e coloca o Arão improvisado na zaga. Então, nessa partida foi o Arão, foi o Luan Pérez e na esquerda o Escobar, a dupla de volantes, o João Schmidt e o Cristian Oliva, do lado direito o Gabriel Bontempo, na esquerda o Barreal, no meio o Neymar fazendo aquela flutuação que a gente já sabe que é característica dele, às vezes fazendo o segundo atacante, às vezes fazendo o meio articulador, e lá na frente o Gabigol. E o jogo começou para o Santos de uma maneira modorrenta, daquela que nós já estamos acostumados, um Santos com baixa rotação, um Santos sem criatividade, um Santos que demorou para se encontrar dentro da partida, até por isso aos 5 minutos já saiu perdendo. Acho que até antes dos 5 minutos o Maracá saiu na frente do Santos, o Luan Pérez deu muito espaço pro jogador do Maracá, que entrou dentro da área, teve tempo de girar, teve tempo de pensar, teve tempo de tomar a melhor decisão, cruzou, e aí o William Arão, que estava improvisado, e aí eu entendo que o William Arão tá improvisado, de que ele não é um zagueiro de característica, o William Arão é volante, só que ele fez muito esse papel no Flamengo do Rogério Ceni. Então o William Arão é um cara que está acostumado a fazer essa função. E ele deixou o centroavante do Maracá antecipar ele. O William Arão nem foi na bola, o William Arão meio que deu um pulo de joelho, o atacante do Maracá antecipou a jogada e fez 1-0 pro time do Santos. Mais uma falha defensiva desse time do Santos. E é um ponto que nós vemos batendo há muito tempo. O Cuca precisa trabalhar a parte defensiva.
O Santos, quando não tem o Lucas Veríssimo, e até nas últimas partidas que tinha o Lucas Veríssimo, vinha errando muito, vinha tendo erros infantis, erros individuais muito bobos, que acabavam comprometendo e continuam comprometendo algumas partidas decentes que o Santos vem fazendo. Depois disso, o Maracá se fechou, porque é um time complicado de se jogar. O Maracá não é um time tão bobo assim. Das 3 partidas que o Maracá fez como visitante na fase de grupos da Sul-Americana, venceu 2. O Maracá é um time que gosta de jogar no contra-ataque, é um time talhado para jogar nos contra-ataques. Assim ele conquista suas vitórias. Antes do jogo contra o Santos, o Maracá enfrentou o Barcelona de Guayaquil, venceu o Barcelona de Guayaquil, então eles estavam vindo de uma sequência bem legal dentro do campeonato equatoriano. Então o Maracá conseguiu fazer com que a sua estratégia fosse potencializada depois que ele saiu vencendo por 1-0 muito cedo. A partir daí o Maracá se posta atrás da linha da bola, só que não é um time que marca tão bem assim, não é um time que oferece uma marcação tão pesada, exemplo do que foi contra o Atlético Paranaense. O Santos tinha bola, o Santos conseguia rodar muito bem, o Santos conseguia achar alguns jogadores entre linha que acabavam não aproveitando tanto assim alguns espaços que o Maracá dava. Faltava capricho pro Santos no último terço, faltava capricho pro Santos no último passe. Exemplo disso foi o Neymar. Os jogadores do Santos estavam com uma certa dificuldade de encontrar o Neymar entre linhas. E quando o Neymar recebeu essa bola entre linhas, ele fez uma grande jogada, limpou 2, ele podia ter batido pro gol e preferiu rolar pro Gabriel Bom Tempo, que não conseguiu acompanhar o passe foi muito pesado. Então o Santos não estava conseguindo aproveitar os mínimos espaços que o Maracá dava para os jogadores do Santos. E aí a estratégia do Cuca começou a dar errado, como eu falei no início do vídeo. Por quê? Essa estratégia que o Cuca adotou era uma espada de 2 gumes. Colocando o time titular, o Santos poderia abrir uma vantagem? Poderia. Só que a chance de você perder jogadores titulares para a sequência era muito grande. E começou com o Gabriel Menino, que não é um titular absoluto do Santos, mas vem quebrando o galho quando o Igor Vinícius não joga. O Igor Vinícius tá com uma lesão, enfim, o Gabriel Menino vem sendo o titular do Santos. O Santos perde o Gabriel Menino. E é ruim perder o Gabriel Menino, porque a partir desse momento você precisa utilizar o Davizinho. E não é um problema utilizar o Davizinho. Só que, e se acontece alguma coisa com o Davizinho? Quem é que vai jogar na direita? Entendem? Então o cobertor do Santos é muito curto. O elenco do Santos é um elenco tão vasto assim. E perder o Gabriel Menino nesse momento da temporada é uma perca muito grande para o Santos, porque o Igor Vinícius, ele é um jogador que oscila muito, ele é um jogador que nem sempre tá 100% saudável. Enfim, o Gabriel Menino se machuca, entra o Davizinho, o menino entra muito bem. O Davizinho entra muito bem mesmo, com personalidade, indo pra cima, não se escondendo do jogo, sempre oferecendo uma linha de passe, sempre se apresentando pro jogo, e foi uma válvula de escape pro Santos em muitos momentos pelo lado direito, tanto no segundo tempo quanto no primeiro tempo. O menino entrou muito bem, e galga um espaço no time titular do Santos para a próxima partida contra o Vasco, fora de casa, a não ser que o Igor Vinícius volte. Logo depois disso, o Santos, que já conseguia apertar o Maracá de uma forma um pouco mais incisiva, perde o Gabriel Bom Tempo. E aí, para mim, sim, essa é uma perca que o Santos vai sentir muito. É uma perca que o Santos vai ter que lamentar muito. Por quê? O Gabriel Bom Tempo já não vinha fazendo partidas tão boas assim. O Gabriel Bom Tempo vinha deixando a desejar. Depois da Copa do Mundo, praticamente os jogadores do Santos que terminaram o brasileiro naquela pausa para a Copa, jogando muito bem, na volta, voltaram muito mal. Caso do Roleiser, caso do Gabriel Bom Tempo, caso do Gabigol, enfim. Só que a perca do Gabriel Bom Tempo é uma perca que o Santos vai sentir muito. A ver se de fato ele vai ficar de fora no jogo contra o Vasco, a ver se ele vai ficar de fora de uma sequência de jogos. E esse para mim era o grande problema de colocar o time titular na Sul-Americana. Perigo de perder um titular absoluto. Depois disso o Neymar chega a sentir a perna direita, se eu não me engano, mas não foi um problema tão grave assim. Ele conseguiu continuar na partida. E o Neymar, apesar do Santos não estar fazendo um jogo tão bom assim, ele conseguiu, a partir de determinado momento do primeiro tempo, achar alguns espaços que ele não estava achando. Ele conseguiu dar duas boas bolas para o Gabigol acabou não fazendo os gols, não acabou aproveitando a chance. Na chance mais clara, um passe que o Neymar, na chance mais clara antes do gol, um passe que o Neymar acha para o Gabigol entre linhas, ele não consegue definir, o goleiro sai abafando nele muito bem. E aí entra nesse momento do jogo algo que nós estamos falando há muito tempo, não só eu, mas também outras pessoas que cobrem o Santos, que falam sobre o Santos.
de que quando o Neymar ele se torna um jogador mais prático, quando o Neymar ele se torna um jogador mais simples dentro do campo, quando ele solta a bola mais rápido, com mais rapidez, com mais fluidez, o Santos só tem a ganhar. Eu já falei isso aqui em outro vídeo. O Neymar, quando ele joga soltando a bola rápido, quando ele joga ditando o ritmo do jogo, toca, sai, recebe, toca de novo, o Neymar é o melhor jogador da América do Sul e ponto. E não tem quem consiga dizer o contrário. Até porque os números mostram isso. Outros grandes meias aqui do campo do futebol brasileiro, que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A, Matheus Pereira, Arrascaeta, Alan Patrick, Garro, essa galera aí, não tem os números do Neymar. E algo muito importante que vem acontecendo com o Neymar, nesse momento da temporada, eu até peguei os números aqui, o Neymar, ele vem fazendo o que eu esperava que ele fizesse. Porque quando o Neymar chega no Santos, eu não esperava carretilha, não esperava caneta, não esperava chapéu, nada disso. Eu esperava um Neymar muito efetivo, dando gols, fazendo assistências, de forma consecutiva. E o Neymar até fez isso em determinado momento da temporada. Lá atrás contra o Corinthians, contra o Inter, em jogos seguidos, contra o Vasco também, então ele teve uma sequência bem legal de números. Só que o Neymar não estava jogando tão bem assim. E a partir daquela partida contra o CV, a partida de volta na Vila Belmiro, que ele entra sendo muito prático, tocando a bola rápido, não segurando o jogo, sendo um jogador um pouco mais simples, a partir desse jogo o Neymar ele meio que deu uma virada de chave. Hoje o Neymar continua tendo os números. O Neymar fez gol deu assistência contra o Remo no jogo de volta, o Neymar deu 2 assistências contra o Maracá. E muito além dos números, o Neymar ele vem melhorando o desempenho dele. O desempenho e a parte física também. Hoje a gente não vê o Neymar cansando com tanta rapidez, não vê o Neymar um pouco abaixo fisicamente, mais ou menos quando chega ali o meio do segundo tempo, o final do segundo tempo, enfim. Então o Neymar tá conseguindo aliar a parte física, a parte técnica, com os números também. E o Santos só tem a ganhar com isso. Ontem foi uma partida de masterclass do Neymar. Foi uma partida que o Neymar botou no bolso. Foi a melhor partida do Neymar desde que ele voltou com a camisa do Santos. O Neymar, quando ele joga soltando a bola rápido, quando ele é um jogador simples, é um prazer ver o Neymar jogar. É um prazer ver o Neymar jogar e o Santos tem muito a ganhar com isso. E no lance do empate do Santos, foi exatamente isso. A bola chegou no Neymar, ele nem dominou. Ele nem dominou. Aí alguém vai falar, mas foi pro Barreal, mas foi pro Gabigol. Pra mim não interessa pra quem foi o passe. Se fosse pro Gabriel, como foi, ou se fosse pro Barreal, a bola iria chegar em condições dos dois definirem pro gol. Sorte que chegou no Gabigol, porque o passe do Neymar foi muito bom e o Gabigol ele tava meio ansioso nas partidas, não vinha jogando tão bem depois do pós-Copa, e finalmente o Gabigol fez o 100º gol. E aqui eu queria um espaço, isso aqui pode até virar corte, Tati, queria um espaço para falar do Gabigol, porque depois que o Gabigol sai do Flamengo e vai pro Cruzeiro e tem uma temporada muito ruim no Cruzeiro, eu vi muita gente tirando o Gabigol pra bosta, pra praticamente nada. Como se o Gabigol não tivesse escrito uma história, como se o Gabigol ele não pudesse se reerguer da temporada ruim que ele fez no Cruzeiro. De fato, foi uma temporada muito abaixo do que nós estávamos acostumados a ver. Só que quando ele chega no Santos, eu vi gente tirando o Gabigol pra nada. Pô, o Gabigol ainda é um cara muito novo, sei lá, 29, 30 anos. Tem muito a render, tem muito a entregar ainda. E ele tá mostrando isso no Santos. O pós-Copa do Gabigol não está sendo um pós-Copa tão bom, mas o cara fazer 100 gols com a camisa do Flamengo e 100 gols com a camisa do Santos não é pra qualquer um. Pra ser mais exato, 160 com a camisa do Flamengo, 100 gols com a camisa do Santos. Não é pra qualquer um cara atingir mais de 100 gols e 100 gols em 2 das maiores marcas do futebol brasileiro. O Gabigol é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar, mais gosto de ver atuar, pelo estilo dele dentro do campo, por tudo que ele faz. O Gabigol é um cara viciado em decisão. Viciado em decisão. O Gabigol pode não estar jogando tão bem, mas se chegar um jogo decisivo, tu pode contar com ele. Você pode contar com ele porque ele vai marcar, porque ele vai te ajudar. E ele demonstrou isso ao longo da carreira dele. Então, eu vejo que falta para algumas pessoas prestarem mais reverência, mais respeito ao Gabigol, porque ele merece. Quando o Gabigol parar de jogar, a gente vai olhar pra trás e falar, pô, aquele cara era embaçado. O Gabigol era embaçado. Não era só um personagem, não era só um personagem folclórico do futebol brasileiro como ele é. E aliás, um dos mais legais pra mim, tá? Um dos mais legais pra mim. A gente vai olhar pra trás e falar, pô, o cara fez gol em final de Libertadores em 19, em 21 e em 22. Ou seja, o cara tem 2 gols em 19, tem 1 gol em 21 e tem 1 gol em 22. O cara tem 4 gols em final de Libertadores, com 2 títulos.
o cara é multicampeão, o cara tem muito gol em final. Então, a gente tem que ter mais respeito com o Gabigol, a gente tem que ter mais respeito com o artilheiro Gabigol, que chegou a 16 gols com a camisa do Santos nessa temporada, se eu não me engano já são 7 assistências, ali 21, 22 participações em gols, bastante coisa. Eu falei aqui no Camisa 3 que o Gabigol iria fazer 15 gols esse ano, e antes do previsto pela minha pessoa, ele já fez os 15 gols, já passou essa marca, enfim. É um cara que vai ser essencial nessa reta final para o Santos, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E aí a gente vai pro intervalo. Nisso o Cuca já tinha feito 2 mudanças, tá? Tinha colocado o Davizinho no lugar do Gabriel Menino, como eu falei, e colocou o Rollheiser no lugar do Gabriel Bom Tempo. O Rollheiser não entrou tão bem, só que a volta do segundo tempo pro Santos foi uma volta que me surpreendeu. Eu até comentei com os amigos meus, até brinquei, um grande lá ele agora, que o Santos tinha tomado o Tadala fila no vestiário. Porque o Santos voltou muito bem. O Santos voltou com intensidade, voltou pressionando o Maracá, voltou colocando o Maracá no seu campo de defesa. Obviamente que o Maracá já viria fazendo isso no segundo tempo, porque levar esse empate da Vila Belmiro pro Equador seria um bom negócio para eles, mas o Santos começou apertando muito bem o Maracá. E esse time é um time muito desgraçado, entendo o que eu vou falar agora, o Santos é um time muito desgraçado, porque mesmo em fases ruins, o Santos continua me dando esperanças de dias melhores, no sentido de não passar tanto aperto, principalmente no Campeonato Brasileiro. Porque uma coisa que aconteceu no segundo tempo, e aconteceu 2 vezes, foi o fato de que os jogadores mais técnicos do Santos, eles se aproximaram muito no segundo tempo. Tanto é que o gol anulado do Gabigol, no segundo tempo, no corta-luz do Neymar, foi uma jogada em que o Rollheiser, que voltou muito aceso pro segundo tempo, muito ligado no segundo tempo, boa parte das jogadas do Santos passaram pelos pés do Rollheiser no segundo tempo, tabelou com o Neymar, recebeu de volta, os caras se aproximando, jogando juntos, jogando próximos uns aos outros. E antes da Copa do Mundo, os jogos minimamente decentes que o Santos fez foi em cima disso. Foi com os jogadores mais técnicos se aproximando, com tabelas rápidas, com toques curtos, fazendo 1-2, ninguém segurando a bola. A bola chegava no Neymar de primeira, no Rollheiser de primeira. Assim o Santos fez bons jogos. E teve esses lapsos de um Santos decente no segundo tempo. O Rollheiser se aproximando do Neymar, recebeu, ele demorou um pouquinho para dar o passe, mas ainda assim o passe dele foi bom se o Neymar não resolve fazer o corta-luz. Se o Neymar chega dominando, colocando a bola para dentro, ele faria o gol. Deixou passar pro Gabigol, o Gabigol estava impedido. O Santos continuou martelando, o Santos continuou em cima, o Santos continuou pressionando o Maracá, teve mais um gol anulado do Gabigol em uma bola maravilhosa do Neymar. O Neymar, se eu não me engano, ele deu 5 assistências nessa partida. 2 que valeram pro Gabigol e pro gol da virada do Ilharão, e 3 assistências que não valeram. Então assim, o Neymar ele fez uma grande partida, fez uma partida absurda, a melhor partida que ele fez com a camisa do Santos. O Santos continuava pressionando, continuava martelando, o tempo ia passando, só que o Santos não se afobou na partida. O Santos em momento nenhum ele foi pro Bumba Meu Boi. Escanteio do lado direito, Neymar bateu, o Ilharão, que não fazia gol desde 2024 lá no Panathinaikos, faz o gol de cabeça, e eu espero que esse gol de cabeça do Arão seja uma, entre aspas, virada de chave não só para ele, mas como pro time do Santos também. Pô, o Arão falhou no jogo, falhou no primeiro gol do Maracá, tava muito tempo sem marcar, marcou nessa partida, enfim, espero que seja uma virada de chave pro Santos ao decorrer desse término do ano de 2026. O Ilharão vira a partida, depois disso o Santos continuou pressionando o Maracá porque precisava fazer mais um gol, e aí entra o meu outro ponto negativo que eu tive dessa estratégia do Cuca. O Santos não conseguiu fazer uma boa partida em termos de abrir uma vantagem tão grande para o próximo jogo. 2-1 é um resultado muito pouco para os reservas do Santos irem jogar lá no Equador. E eu já falei em outro vídeo aqui, inclusive depois até que saiu o sorteio da Copa do Brasil, de que tudo que o Santos fosse fazer na Sul-Americana e na Copa do Brasil iria depender muito do que o Santos fizesse no Campeonato Brasileiro. Porque o foco do Santos é o Brasileirão, o Santos não pode cair. O Cuca até falou na entrevista coletiva, né, depois de perguntado por um repórter, ele falou, pô, o meu foco é o brasileiro, não adianta nada a gente ser campeão e cair para a Série B, né? Pergunta pro torcedor santista o que ele acha, e é exatamente isso, Cuca, a gente não quer cair para a Série B. Se viesse um título, maravilha, mas o Santos não pode ser rebaixado novamente. E aí, a vantagem do Santos foi muito pouca, eu não sei a estratégia que o Cuca vai adotar pro próximo jogo, mas enfim, foi um segundo tempo que me gerou esperança, não expectativa, mas uma esperança pequena, de que os próximos jogos do Santos serão jogos minimamente decentes para que o Santos não passe aperto no Campeonato Brasileiro
e possa sonhar com algo maior na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Depois do jogo, o Neymar, ele tocou num ponto muito interessante que ele falou da Vila Belmiro, e eu já fiz um vídeo aqui sobre a Vila Belmiro raiz e a Vila Belmiro atual, né? Se você quiser, depois que terminar esse vídeo, óbvio, você entra aí no canal do Camisa 3 e dá uma vasculhada que você vai encontrar o Neymar cobrando aquela atmosfera de Vila Belmiro raiz. Porque em determinado momento do primeiro tempo, o Neymar erra um passe, a torcida reclama e ele fala, pô, eu errei, mas vamos lá. Incentiva durante o jogo. Depois da partida, se o resultado não for bom, aí vocês podem vaiar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E o Neymar cobrou essa atmosfera de Vila Belmiro raiz. Neymar cobrou essa atmosfera de uma Vila Belmiro ao sapão que de fato não tem mais. E a gente olha para Vila Belmiro no passado e vê aquela Vila Belmiro pulsante, várias faixas ao redor da Vila Belmiro lotada, enfim. Obviamente que isso também passa muito pelo momento do que o Santos vem vivendo, os últimos anos do Santos. Não encorajam tanto o torcedor santista a ir na Vila Belmiro. A diretoria do Santos, que é uma grande porcaria, que não entendem absolutamente nada de futebol, Marcelo Matos, Alexandre Matos, Marcelo Teixeira, Marcelinho, Bozella, toda essa escória, toda essa galera que suga o Santos, não entende nada de futebol, fez uma promoção pro jogo contra o Maracá. Aliás, não, eles colocaram os ingressos pra esse jogo contra o Maracá, um jogo à quinta-feira, 19 horas. O Santos vivendo uma fase terrível. Disputando uma competição sul-americana, os caras colocam o ingresso a praticamente 120, 130, 150 reais. E aí viram que ia dar uma merda muito grande, viram que ia dar menos de 3 mil torcedores, aí fizeram uma promoção para o torcedor que comprasse o ingresso e levasse um acompanhante. Só que deu várias tretas lá fora na Vila Belmiro, muita gente quase não consegue entrar, deu confusão, muita gente ficou ali na porta da Vila Belmiro, buscando uma explicação para poder entrar dentro da vila para assistir o jogo, enfim. A fase do time não ajuda, o torcedor já é desconfiado e a diretoria não faz minimamente algo bom para o torcedor ir à Vila Belmiro. Foi preciso a torcida jovem entrar lá no CT para cobrar o Marcelo Teixeira sobre isso, preços mais populares em todos os setores da Vila Belmiro para a torcida continuar comparecendo nos Jogos do Santos, porque vai ser essencial nesse término de temporada, tanto no Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, quanto na Copa Sul-Americana. Santos vence, a vantagem não foi boa, mas contou com o Gabigol 100 vezes cruel e o Neymar Masterclass para vencer o Maracá. E fica a expectativa para o próximo jogo do Santos, que é contra o Vasco, lá em São Januário, a ver como o Cuca vai armar esse time, porque o Gabriel Bontempo, ele provavelmente não vai jogar essa partida, a não ser que, dê uma reviravolta aí nos próximos dias e o Bontempo tenha chances de disputar essa partida. Caso ele não jogue, vai ser o Rollheiser. E aí fica a dúvida, o Rollheiser na direita não volta tanto para marcar, tanto para recompor como o Bontempo faz, enfim. A ver como o Cuca vai armar o time do Santos para essa partida. Para você que gosta do trampo do Camisa 3, para você que curte os nossos vídeos, para você que gosta da forma como o Camisa 3 destrincha o dia a dia do Santos, deixe seu comentário, seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá o hype, ajuda o Camisa 3 a crescer, rapaziada. Ajuda o Camisa 3 a ir adiante, pra gente continuar levando o Santos adiante. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.